vocês, galera, mais um vídeo bacana, um vídeo de biscoitinhos amanteigados maravilhosos. Muita gente vem me pedindo para mim fazer umas porçõezinhas de biscoitos amanteigados. Então tem aquele biscoitinho que chama beijinho de freira, tem? Eu vou trazer uma receita semelhante àquela para vocês hoje, só que essa receita é o beijinho de dama. Eu apelidei esse biscoitinho porque eu moldei ele aqui, eu fiz a receita, eu peguei essa receita e formulei ela, fiz teste durante uma semana com essa receita, diminuí uma coisa que eu tá ali e esse biscoitinho ficou maravilhoso e eu trouxe ele aqui para vocês, ó, na cor rosa e na cor amarela. Aqui eu passei no açúcar gelado e também passei na cor gelada, e aqui sem açúcar gelado. E eu coloquei dois recheios maravilhosos aqui, vocês encontram aí em qualquer loja que vende produtos para festa, é isso mesmo. Se inscreve aqui no canal, você vai aprender muita coisa boa, maravilhosa. Já deixa aquele like lindão, também ativa o sininho, claro, não esquece, hein? E aí você pode comentar aqui embaixo e você também pode compartilhar com seus amigos para eles conhecerem esses biscoitinhos que derrete na boca. Vem comigo, aprenda a fazer para você vender e no final do vídeo e no decorrer do vídeo eu vou dar umas dicas para vocês de venda, de validade. Quer dica? Então fica até o final do vídeo e vem comigo e aprenda a fazer esse maravilhoso biscoitinhos. Usar 30 gramas de saborizante, mas eu vou dividir esse saborizante em duas partes iguais de 15 gramas para cada uma. Eu vou utilizar 15 gramas de saborizante de morango e 15 gramas de saborizante de baunilha. Então está aí a receita para vocês. Agora bora para o passo a passo. Vamos bater aqui a manteiga ou margarina e o açúcar para formar um creme branco. E bem suave. Vamos colocar aqui na batedeira. Vou bater com o batedor raquete, esse batedor aqui. E vou acrescentar os ovos aos poucos assim que o batimento for evoluindo. Então isso eu vou mostrar no passo a passo para vocês e o exato momento que eu estarei colocando aqui o ovo dentro da nossa receita. Aqui eu vou bater em velocidade alta, porque eu preciso que essa manteiga ou essa margarina e o açúcar ele evolua e me forme um creme branco. Então é essencial que deixe bater com um batimento bem rápido. Eu vou dar uma desligada agora para tirar aquela margarina ou manteiga que fica grudada na parede do tacho. Então é essencial que faça isso, porque senão, quando você começar a fazer a sua receita e não fizer isso, ela vai montar por fora e grudada ali na base, ela vai ficar aqueles pedacinhos de manteiga depois da receita. Olha só. Tá vendo? Eu já tirei toda a manteiga que estava na parede. Agora eu vou voltar a bater. E lembrando, vou bater em velocidade mais alta e mais potente que a batedeira tiver. Porque quanto mais potência você tiver aí de batimento, melhor a evolução aí. E os ovos eu vou colocar aos poucos, não vou colocar tudo de uma vez, tá bom? Então perceba que eu vou colocar agora uma quantidade bem pouquinho, não coloco muito, porque senão acaba que talha aí a minha manteiga, a minha margarina, o batimento. Então vai colocando aos pouquinhos, olha lá, vou colocando pouquinho em pouquinho, assim que ele vai misturando, vai agregando, eu vou acrescentando os ovos bem devagarzinho. Porque se você coloca tudo de uma vez, acaba que dá aquela talhada na margarina. Então não é bom fazer assim, então faça do jeito que eu estou fazendo, tá bom? Aqui eu vou colocando aos pouquinhos, vocês vão percebendo que eu vou colocando, já coloquei 3 partes, eu vou colocar a quarta parte agora. E não coloco muito, eu coloco aos poucos. Porque é aquilo que eu te falei, se você colocar tudo de uma vez, acaba que fica tipo uma água ali dentro da manteiga e ela demora para agrupar isso aí. Então vai colocando devagarzinho, ele vai formulando aquele creme branquinho, esbranquiçado e leve. Olha só, dá para perceber que a montagem vai ficando perfeita. E eu acrescentei mais um pouco do ovo e agora eu vou acrescentar mais uma parte. Essa é a quinta parte que eu estou acrescentando aí na receita. Eu vou acrescentar ela em 6 partes esse ovo. E agora, depois que eu deixei batendo um pouco, ele vai evoluindo, eu coloquei a última parte do ovo. Vou deixar batendo por mais um pouco para que agregue bem esse ovo nessa receita. Agora eu vou dar uma desligada na batedeira para ver se está tudo tranquilo. Nesse momento eu dou uma desligada e dou uma conferida se realmente misturou tudo aqui, o ovo com a manteiga e o açúcar. Está tudo bem misturado, olha só que creme bonito que formou. Mas eu vou deixar bater mais um pouquinho para dar mais uma esbranquiçada nesse creme.
Ainda percebo que ainda tem um pouquinho de ovo aqui brilhando. Eu quero que ele desenvolva totalmente aqui na receita. Então é necessário aqui, eu deixo bater por mais um pouquinho. Então eu coloquei aqui para bater novamente em velocidade alta. Eu vou deixar bater mais ou menos uns 2 minutinhos para que agregue totalmente o ovo aqui na manteiga e no açúcar. Eu acredito que já está bom, bati mais ou menos por 2 minutos. Agora eu vou desligar a batedeira e ver se ficou bom mesmo. Pronto, já está pronto aqui o nosso creme. Está bem esbranquiçado, está bem bonito. Vou retirar da batedeira. Vou colocar aqui agora a farinha e vou dar uma misturada. Para que agregue no creme, vou colocar na batedeira e vou dar só uma misturada. Não vou bater a farinha, tá? Depois que eu agreguei a farinha, agora eu vou agregar a maisena. Por que eu estou fazendo isso na mão? Se eu colocar aqui na batedeira, ela vai jogar tudo para fora. Então eu misturo primeiro na mão. Então eu misturo primeiro aqui com a mão, para a batedeira não espalhar isso aqui, fazer um pó aqui. Então é melhor fazer assim primeiro, aí depois eu dou uma leve misturada aqui em velocidade baixa aqui na batedeira. Bom, já deu uma boa misturada. Agora eu vou retornar a batedeira. Agora eu vou misturar aqui, vou colocar na primeira, segunda e na terceira até a quinta velocidade aqui para dar uma misturada, e mais ou menos de 1 minutinho fica prontinho. Pronto, depois de ter batido aqui até a quarta ou quinta velocidade, a massa já está pronta. Pronto, já deu uma boa misturada, já está pronta aqui. Deixa eu ver se misturou bem. A massa pronta, eu dividi ela em 2 partes iguais. E vou fazer aqui um de baunilha, eu coloquei corante amarelo para fazer com saborizante de baunilha, saborizante de sorvete. E aqui eu vou fazer com um saborizante de morango, também para sorvete. Então vamos misturar primeiro o amarelo. Está pronto aqui o amarelo. Agora eu vou reservar ele aqui. E vou usar a mesma espátula, que não tem problema, que o vermelho vai sobressair sobre o amarelo aqui e não vai dar diferença. Agora vou misturar o vermelho, que vai ser o nosso biscoitinho de morango. Vocês vão perceber que eu não estou misturando com muita força, não colocando força para não ativar aqui o glúten que tem de farinha. Aqui, né? Aqui tem a farinha, então eu não posso ativar esse glúten. Então mistura devagarzinho para que o corante pegue da massa e o saborizante também. Já misturei o amarelo, agora estou misturando o vermelho que ficou rosa. Já está pronta aqui, as 2 massas estão prontas. Agora eu vou pingar nas assadeiras. Então já coloquei no saco de confeitar. Aqui eu aperto aqui e eu seguro aqui e fecho aqui para ficar mais fácil e ter mais força para apertar. Então eu vou pingar aqui umas bolinhas. Vai ver desse tamanho aqui, ó. Que eu vou casear depois elas. Essas bolinhas têm mais ou menos 1 centímetro. Você vê que eu vou pingando padronizado. Eu estou dando uma aceleradinha no vídeo, é claro. E vocês vão ver que eu vou pingando, padronizando aí a distância de uma bolinha para outra. É claro que de vez em quando fica um pouquinho fora da linha aí, mas a gente tenta fazer o possível para ficar bem alinhadinho, para quando esse biscoitinho assar ele dá uma crescidinha, ele não grudar um no outro. Como eu disse, mais ou menos 1 centímetro tem essas bolinhas. Depois que estiver prontas, eu vou casear ela com um recheio maravilhoso. E depois vocês vão ver que espetáculo que vai ficar esses biscoitinhos amanteigados. O famosinho que eu coloquei o nome de beijinho de dama. É isso aí. Eu vou pingar mais umas, acho que vai dar umas 2 assadeiras, umas 3 assadeiras de cada uma dessas daqui. E vou pingar uma amarela também assim. Então cada receita vai dar mais ou menos 3 assadeiras dessa, do tamanho que eu pinguei aqui, tá bom? Então agora eu vou terminar de pingar. E assim que eu terminar eu volto com o vídeo. Olha que maravilha, deu 3 assadeiras. Então agora eu vou levar para assar. Olha só, acabou de sair do forno. Olha que beleza que fica de morango. Uma receita maravilhosa para vocês. Esse aqui eu tirei a assadeira para usar o outro, o de baunilha, que eu fiz com a receita com cor amarela.
E esse aqui foi o que eu fiz com saborizante de morango e coloquei o corante vermelho. Já tenho aqui a massa amarela agora, de baunilha. Agora eu vou pingar do mesmo jeito que eu pinguei a outra, do mesmo formato. Então eu vou pingar padronizando aí, eu vou pingar agora 9 bolinhas em cada fileira, para que ocupe mais aí, e a massa vai dar certinho, galera, certinho nessas 3 assadeirinhas aqui. Elas têm 35 por 35 e coube aí 9 fileirinhas de 9 com esses biscoitinhos. Pode ver que eu estou padronizando eles, faz tudo do mesmo tamanho. Isso aqui é questão de prática. Quanto mais você vai fazendo, mais prática você vai conseguindo colocar aí, aperfeiçoando aí cada dia que você vai pingando biscoitinhos. Então, biscoitinhos amanteigados também é uma boa dica para você que deseja vender aí alguma coisa e aumentar aí o rol de biscoitos, de produtos na sua vitrine de padaria ou confeitaria, ou até mesmo para você fazer aí para o consumo na sua casa. Esses biscoitinhos para tomar um café é divino, é um espetáculo, é maravilhoso, e além que você pode vender, né? Então não deixe de fazer essa receita maravilhosa. Depois que fez, vai lá no meu Instagram, posta a foto, olha só como ficou perfeito. Agora eu vou pingar mais uma assadeira. E se você gosta de mostrar o seu trabalho, vai lá no Instagram, no meu Instagram, vou deixar o link aqui para vocês. Vocês vai lá, começa a me seguir e depois vocês pegam e participam aí com as suas fotos lá no meu Instagram. Agora eu vou assar os biscoitinhos. Deu 3 assadeiras também. Esse aqui eu coloquei fora da assadeira porque está assando. O meu forno tem 5 assadeirinhas, então falta uma assadeirinha. Assim que desocupar uma assadeirinha, eu já coloco essa dentro da assadeira e levo ao forno. Então já vou levar aqui para o forno e já eu trago para ver o resultado aqui para vocês. Olha só, acabou de sair do forno. Olha que maravilha que ficou aqui o de baunilha. Então olha só para isso, que biscoitinhos maravilhosos. Esses biscoitinhos, galera, derrete na boca. Não é aqueles biscoitinhos que fica duro, ele é sequinho e ele derrete na boca. Quando você come um, você quer comer 20, 30, 100, porque é muito bom. Agora eu vou rechear eles. Já recheei o outro, já vou mostrar como ficou. E vou rechear esse aqui agora. Eu virei eles ao contrário para mim rechear eles. Posso colocar tudo juntinho? Pode, mas aqui é para no vídeo, para a gente mostrar como que fica. Eu tenho aqui um recheio de chocolate. Depois eu vou mostrar para vocês que recheio é esse. Então aqui vocês podem pingar assim, vocês podem fazer essa fileirinha que eu fiz aqui e ir pingando desse jeitinho aí, ó. Pode colocar todos os biscoitinhos juntinho do outro, fazer o que eu estou fazendo. Pode pegar na mão do jeito que eu estou fazendo agora e colocar também o recheio em cima, e você pode rechear do jeito que você desejar. Aqui eu estou dando a dica para vocês de um jeito simples e fácil que você pode aí rechear os seus biscoitinhos amanteigados. Esse recheio aqui é o recheio de Kit Kat. Depois eu vou mostrar para vocês o balde. É muito fácil de achar, você acha em qualquer casa que vende aí produtos para festa e fica divino. Você também pode rechear com goiabada, com doce de leite. Tem outros recheios que você pode agregar e fazer sucesso aí com seus biscoitinhos. Depois você vai pegando um por um e vai acaseando. Aqui o legal é você fazer com outra pessoa. Você faz em 2 ou em 3 e um vai fazendo, outro vai pingando, outro vai colocando em cima. E aí quando você vai ver, os biscoitinhos ficam perfeitos. Então vai ser assim que eu vou casear todos eles. E aí eu vou caseando eles um a um. Olha só a quanto eu já estou fazendo aqui, eu estou terminando e vai colocando um encostadinho do outro. Esse recheio ele está um pouquinho mole porque eu coloquei no micro-ondas, que ele vem duro, e depois ele vai ficar firme de novo. E aí eu estou terminando aqui, eles a todos desse jeito aqui. Tenho aqui já eles todos viradinhos aqui de barriga para baixo, e eu vou usar esse recheio aqui, ó, também é muito maravilhoso. Também ele vem no baldinho, você pode comprar ele aí nas casas, eu vou indicar para vocês depois. E eu estou recheando com esse recheio aqui, ó. Esse biscoitinho aqui, eu estou colocando o nome dele, tá? Eu estou colocando o nome dele, estou batizando ele como beijinho de dama. É um recheio um pouquinho mais firme, porque eu não coloquei para dar uma amolecida no micro-ondas. Então vamos rechear, vamos fazer desse jeito aqui e vamos casear ele assim, ó. Não tem segredo nenhum, tá vendo? Muito simples. O certo é você fazer com 2 ou mais pessoas, que aí uma vai colocando o recheio, outra vai caseando, e o serviço sai mais rápido. Porque uma pessoa só, é só se você for fazer para comer em casa. Então, basicamente é isso aqui. Quiser colocar com uma colherzinha também, pode colocar. Mas fazendo com um saco de confeitar, é rapidinho, você faz os biquinhos e um vai recheando, outro vai
caseando e vai ficar perfeito aí seus biscoitinhos. Agora eu vou rechear tudo, depois eu volto com o vídeo para vocês verem como ficou esses maravilhosos beijinhos de dama. Recheei já os dois, olha só. Esse eu recheei com Kit Kat e esse eu recheei com sonho de valsa. Então aqui os biscoitinhos beijo de dama recheado com um recheio de sonho de valsa, que você compra aí no mercado, em casas que vendem produtos para a festa. E esse aqui eu recheei com Kit Kat. Então aqui eu tenho a opção de passar esses biscoitinhos num açúcar de confeiteiro ou num açúcar refinado ou num açúcar gelado. Aqui eu estou passando num açúcar gelado para dar uma cor diferenciada nele, nos meus biscoitinhos. Vou passar uma parte com açúcar e outra parte sem açúcar. Então fica a critério de vocês, são só ideias para vocês fazerem aí no dia a dia de vocês. Aqui é um açúcar gelado, esse açúcar aqui, ele conserva, ele fica o tempo todo assim, no biscoitinho, ele não vai derreter. O açúcar de confeiteiro já é um açúcar que ele derrete facilmente, ele começa a derreter e umedecer nos biscoitinhos, o sonho, e tudo que você colocar o açúcar de confeiteiro, a tendência é ele derreter. Esse açúcar que ele já foi produzido, elaborado para fazer isso aqui, para você colocar e esse açúcar manter. Vou também colocar amarelo, também vou fazer uns amarelos assim no açúcar. Então eu vou fazer os dois variados, vou fazer uns com açúcar e uns sem açúcar, tanto de um quanto do outro. É muito simples, eu coloco aqui dentro do açúcar e você fazendo em duas pessoas, vai rapidinho, uma vai te ajudando a rechear, outra vai ajudando você colocar aí nos recipientes e vocês vão fazendo rapidinho esse trabalho aqui. Tá bom? Então já eu vou dar a dica para vocês, não perca aí que eu vou dar a dica para vocês de como conservar isso aqui e de como vocês vender isso aqui, tá bom? Então eu vou passar aqui na metade do amarelo, na metade do rosinha e já nós voltamos com o vídeo. Então depois que eu passei no açúcar, olha só que maravilha que ficou. Eles ficam diferentes assim, olha só. O visual dele fica diferente, fica um meio sem o açúcar, fica meio opaquinho e com o açúcar fica esse talento que você vê aí, fica assim divino, chama muita atenção. A pessoa quando olha assim, vê aquele açúcar em cima, ele não derrete. Esse açúcar, como eu disse, é o açúcar gelado. Se você coloca o açúcar de confeiteiro, acaba que ele derrete, ele vai começar a umedecer. Esse açúcar gelado ele foi elaborado para fazer isso, para não derreter. Ele fica o tempo todo desse jeito aí. Então eu vou dar a dica para vocês no final do vídeo agora, como você pode vender, o valor que você pode vender e como que você pode deixar isso aí conservado e quanto tempo, tá bom? Então não perca essa dica aí que eu vou deixar para vocês aí depois que terminar aqui o vídeo. Na parte final do vídeo eu vou deixar todas as informações bem bonitinhas para vocês. É só você ficar até o final aí que você vai entender e quanto que você pode vender esses biscoitinhos. Olha só que maravilha que ficou esses biscoitinhos. Faça que vocês vão ver que maravilha que é. Derrete na boca. Você viu aquela hora no comecinho que eu comi 4 de uma vez só? Coloca na boca, ele já derrete. Então come 4 ali rapidinho, porque ele já entra na boca e já vai derretendo e você vai querendo comer um atrás do outro. Então olha só, ficou maravilhoso os nossos biscoitinhos beijinho de dama com sonho de valsa e com Kit Kat. O sonho de valsa está aqui com a massinha amarela, que é com saborizante de baunilha, e o Kit Kat que está aqui na massinha rosa, que foi saborizada com saborizante de morango e colocado aí o Kit Kat nele. Então ficou assim os nossos biscoitinhos beijos de dama. Então terminamos aqui mais uma receitinha maravilhosa. Espero que você tenha gostado dessa receita. Se você já gostou, já deixa aquele like lindão pra gente no vídeo, já comenta, compartilha, me segue nas redes sociais. Tudo que você fizer aqui no meu canal, você aprendeu aqui, vai lá no meu Instagram, o link tá aqui embaixo. Aí você vai lá, posta alguma foto sua lá pra mim e eu vou ver a sua foto, posso postar, repostar pra você lá. Quem sabe o seu Instagram também pode dar uma virada aí. Então vai lá, tira a foto de tudo que você fizer e manda pra mim, que eu posto lá no meu Instagram, lá no meus feed, ou também eu posso postar lá no meu Stories. Então vai lá, tá bom? E aqui eu quero deixar uma dica bem legal para vocês sobre o que vocês podem colocar. Esse biscoitinho, tá dando água na boca aqui, ele pode ser feito aqui, ele totalmente branco, com essência de coco, essência de baunilha, a essência que você quiser, você pode usar nessa massa. É uma massa básica que você pode colocar o saborizante que você desejar nessa massa. Recheios. Recheio você pode colocar uma goiabada, aquela que eu fiz no último vídeo, uma goiabada que você derrete um pouquinho de água, dá uma aquecida nela, deixa ela ferver um pouquinho para ela ficar um pouquinho mais firme. Depois você coloca o recheio
nos seus biscoitinhos e acaseia eles. Você pode colocar Nutella, você pode colocar qualquer recheio que você desejar nesses biscoitinhos. E aí você vai me perguntar, como que vende esses biscoitinhos? Você vender ele com goiabada, você pode vender ele aí mais ou menos 40 a 50 reais o quilo dele, recheado. Aí você pode vender tranquilamente o quilo desse biscoitinho. Ele puro assim, você pode vender ele sem nada. Você pode pegar esse biscoitinho ou aqueles outros lá. E como você pode vender? Você pode vender a 30 a 40 reais o quilo, depende da sua região. Você vai estipular um preço aí, variando daquilo que aquela sua região pode proporcionar para você. Esses aqui, como é um de sonho de valsa, um de Kit Kat, eu quero até mostrar para vocês que eu fiz com esses dois baldinhos aqui. Esse baldinho e esse aqui não é propaganda, tá? Só para mostrar para vocês que você pode comprar isso aqui e você tem um recheio fabuloso, maravilhoso, que fica muito bem nesses biscoitinhos amanteigados. Aí você compra esse recheio. Esse aqui, ele é um pouquinho mais firme, você dá uma aquecidinha no micro-ondas antes de colocar. Aí dá uma quebradinha nele, que tem uns pedacinhos de biscoitinho dentro, dá uma quebradinha, senão ele não passa no saquinho. Então você pega com a colherzinha e caseia eles. Com esses recheios aqui você pode vender aí mais ou menos 80 reais o quilo ou até mais, depende da região. Esse biscoitinho, o quilo, goiabada, você pode vender, como eu disse aqui, 40, 50 reais o quilo com goiabada. Com doce de leite é a mesma coisa. Então vai variar muito do valor que você paga nos seus recheios e no que você agrega nesses biscoitinhos. Esses biscoitinhos aqui, se eu for vender ele agora, eu vou vender mais ou menos a 80 reais o quilo desses biscoitinhos. É um bom investimento, biscoitinho para você fazer, para você comprar aí as embalagens, os negócios, tudo e fazer para você revender. E como conserva isso aqui? Você tem que conservar ele em saquinhos bem fechadinhos, em potes herméticos bem fechadinhos, onde não entre ar. Porque se entrar ar, ele amolece. Qualquer biscoitinho, seja até esses biscoitinhos profissional, que é feito industrializado, se você deixar ele fora, pegando ar, ele amolece. E esse aqui não é diferente. Para ele não amolecer e conservar sempre sequinho, ele precisa estar num ambiente fechadinho, seco, onde não entra ar, onde não tem coisa que, tipo geladeira, essas coisas, não põe dentro, porque ele amolece, tá bom? Então, deixe no lugar seco, um ambiente seco e dentro de embalagens que não entre ar. De jeito nenhum pode entrar. Entrou ar, ele vai amolecer tranquilamente. Então, você pode ficar em saquinhos e fechar bem, tem aquelas seladoras, pode fazer também, selar nelas, ou fechar com aqueles fechinhos de arame, em saquinhos ou em potinhos. Você pode comprar esses potinhos que vende. Tem uns que é hermético, que ele fecha totalmente, que não entra ar. Então, interessante é você não deixar entrar ar nele. Então, vamos lá. Recapitulando, os preços você pode variar aí de 30 a 40 a 50 reais, depende da sua região. E você também pode colocar esses tipos de recheio aqui de 60 a 80 reais tranquilamente o quilo dele, e até mais dependendo da região. Então, onde periferia, vende aí a 70 a 80 reais o quilo desse daqui. Eu acho que cabe muito bem. Ou então você vai numa padaria, num lugar que vende esses biscoitinhos, então procura ver quanto que eles vendem o quilo desse biscoitinho. Se a bala teve como base lá, aí você também pode vender assim. Então é muito interessante, você pode fazer potinhos, você pode vender isso aqui na sua padaria, na sua confeitaria. Então ficou a dica para vocês como você vender isso aqui, tá bom? Essa era a dica que eu queria passar para vocês. Sobre como, e outra coisa, a validade também desse biscoitinho é de 90 dias, sempre foi. Eu, quando tinha minha confeitaria, eu vendia esse biscoitinho, não chegava nem 10 dias ele lá no balcão, vendia muito rápido, sempre repunha, só que eu comprava de caixas fechadas. E depois, quando eu aprendi a fazer, eu comecei a fazer, só que era muito trabalhoso, então eu comprava geralmente de industrializado. Só que esses industrializados vêm muito duro e muito quebradiço também. Então eu comecei a fazer lá e deu muito certo. Eu tenho muitas receitas. Se você quiser mais receitas sobre esse biscoitinho, comenta aqui embaixo qual você deseja, porque eu tenho muita receita. E nós vamos aqui e vou trazer mais outras receitas maravilhosas. Vou trazer mais alguns vídeos mais para frente aí, depois desse aqui. Vou trazer mais uns amanteigados para a gente familiarizar esses biscoitinhos aí no dia a dia de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, ajuda o nosso canal a crescer, porque o que eu quero fazer aqui é ajudar vocês, nós interagir, trazer essas guloseimas aqui, porque eu vou te falar, viu? Esse biscoitinho, ele é divino. Eu dou um para você, mas não você se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha, e eu compartilho um biscoitinho com você. Pode pegar, toma. Não tem como, né? Então faz aí. Faz, depois você vai lá no meu Instagram, mostra como ficou o seu e fala o que aconteceu. E também, se você quiser vir aqui embaixo e comentar o que aconteceu com o seu biscoitinho, vem comentar que a gente vai agradecer, tá bom? Fiquem com Deus. Tá dando água na boca aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E o bom Deus, como sempre, quer isso da gente.
Deus é maravilhoso demais. Não importa as suas dificuldades, aquilo que você tem. Importa é a fé que você tem em Deus. A maior esperança que nós temos na vida é Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre o homem e Deus. Sempre isso na sua cabeça. Ele é o único mediador entre o homem e Deus. Tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E bom Deus quer sempre da gente. Fui! Tchau!